Oi, gente, desculpa. Bom dia, pessoal. Eu sou Fernanda Soares, eu sou aqui da assessoria jurídica da Ambima, participei como coordenadora do grupo técnico, grupo de trabalho de prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo. Essa semana de lives, proporcionada aqui pela Ambima, né, uma iniciativa da associação para tentar trazer aqui para a mesa, para um bate-papo, reguladores, autorreguladores, CVM, Banco Central, BSM, e o nosso maior objetivo aqui é discutir realmente as principais mudanças das normas, hoje, iniciando aqui com a CVM, pela 617, responder às dúvidas do mercado, né, e tentar dar maior conforto e subsídio para as associações montarem seus programas de PLD-FT. Então, assim, hoje a gente tem aqui para abrir o nosso evento, a gente tem o Zeca, superintendente-geral aqui da Ambima, Alexandre Pinheiro, superintendente-geral da CVM, e Zeca, é com você. Bom dia a todos. Obrigado, Fernanda, pela abertura. Foi bom que você já deu uma descontraída, né? Já ficou no mudo um pouco, então Você viu, né? a gente já começou o nosso bate-papo já mais descontraído, né? Então, Foi. Eu não tinha te bem. contado, mas eu ia fazer isso pro Zeca. Então tá bom, não foi combinado. Bom, pessoal, eu aproveito aqui essa abertura também para agradecer aos nossos convidados, os associados que já estão nos ouvindo aqui, reguladores e autorreguladores. Obrigado pela participação, pela presença e obrigado por nos ajudar a colocar essa semana aqui de trabalho e de bate-papo sobre um assunto tão importante. Para mim é uma honra estar recebendo vocês aqui, né, recebendo virtualmente vocês para essa, que nem a Fernanda falou, primeira semana Ambima de prevenção à lavagem de dinheiro, né. Eu acho que eu vou falar aqui algumas coisas óbvias e que vocês já conhecem, mas é sempre bom a gente estar reforçando. Esse assunto, eu acho que eu acredito que a maioria de vocês já sabe, esse é um assunto, a prevenção à lavagem de dinheiro e prevenção ao financiamento do terrorismo, ele é um assunto que está na Ambima, já na agenda da Ambima há mais de 10 anos, né. Isso mostra a importância desse assunto para o sistema financeiro, para o mercado de capitais, né. A gente sempre visando os temas aqui na Ambima, sempre visando garantir a segurança e o pleno funcionamento do sistema financeiro e do mercado de capitais. Então, ele já percorre as nossas agendas aqui há bastante tempo. Lá em 2009, não é que esse tema não estivesse antes na agenda, né, mas ali em torno de 2008, 2009, esse tema ganhou mais importância ainda, e nós montamos um grupo de trabalho aqui na associação, com vários agentes de mercado, várias categorias, administradores, distribuidores, corretoras, intermediários, porque a gente notou que, principalmente ali depois da crise de 2008, o mercado, os agentes de mercado precisavam de uma direção, de uma orientação, na implementação dessas regras, né, das regras de prevenção à lavagem de dinheiro. Foi aí que a gente lançou, pela primeira vez, o nosso guia sobre esse assunto, né. E esse guia traz, como eu falei aqui, traz uma série de orientações e direcionamentos para que os agentes de mercado possam estar implementando as regras e a legislação e a regulação referente a esse assunto. É um assunto complexo, não é fácil, é um assunto onde as regras são também complexas e tudo, então a gente viu por bem aqui que a gente precisava ajudar, orientar o mercado na implementação, e não só na implementação, na discussão dessas regras com os reguladores, com o mercado. Então a gente precisava criar não só esse fórum, né, mas também esse guia.
Esse guia, desde 2009, a gente costuma chamar, ele é um documento vivo, né? A gente fez uma atualização dele em 2014, e agora estamos fazendo uma nova atualização, trazendo aqui sempre proximidade com os reguladores, proximidade com os autorreguladores, pegando a experiência internacional desses últimos 10, 12 anos relacionadas à prevenção à lavagem de dinheiro e implementando nesse guia. Essa versão que a gente vai estar lançando aqui na sexta-feira que vem, na sexta-feira, nessa semana, a gente vai ter uma série de debates, mas na sexta-feira tem um debate específico sobre o guia, né? E o que a gente fez nessa versão agora que nós estamos lançando do guia, que é a versão de 2020? Ele traz, obviamente, aqui a ajuda e a orientação para a implementação das novas regras, tanto do Banco Central como da CVM, para o mercado, tá? E ele traz também uma visão de implementação dessas regras baseado numa abordagem de risco, né? Uma abordagem baseada em risco, né? Para que vocês, agentes de mercado, possam estar olhando essas regras e quando forem implementar nas suas casas, nas suas instituições, terem uma visão de abordagem de risco. Então, esse é uma atualização, trazendo essas regras e com essa visão de risco que a gente está trazendo para vocês, tá? Bom, enfim, eu queria deixar aqui uma mensagem, de novo, da importância desse assunto, né? Como eu falei anteriormente, né? Esse assunto é fundamental para a segurança do nosso sistema financeiro, do nosso mercado de capitais, né? E como eu costumo dizer, o Alexandre depois vai estar também falando um pouco para vocês, ele é o debate, a construção, não só desse guia, mas a construção desse relacionamento entre reguladores, autorreguladores e agentes de mercado, costuma ser, na minha visão, um exemplo clássico de como o sistema, e aí não estamos falando de informática, obviamente, né? Nós estamos falando como o sistema financeiro, o sistema de mercado de capitais, ele funciona a 6 mãos aí, né? Regulador, autorregulador e o agente. Esse é um tema clássico que, se não você não tiver a 6 mãos, né? Esse trabalho conjunto vai ficar uma coisa pendente, vai ficar um buraco, vai ficar um gap. Então, assim, a importância desse trabalho conjunto entre esses agentes, e quando eu falo entre os agentes, são todos os agentes, né? Administradores, gestores, corretoras, intermediários, né? Nessa ponta, os autorreguladores e, obviamente, os reguladores, aqui no nosso caso, Banco Central e CVM. Então, é um exemplo clássico de trabalho conjunto do sistema, trazendo segurança, né, para o mercado, trazendo segurança para o investidor e trazendo um ponto muito importante, que é o desenvolvimento sustentável do nosso mercado de capitais, né? Mercado de capitais em todo que é lugar, mas principalmente do nosso mercado de capitais aqui no Brasil, tá? Então, mais uma vez, eu agradeço a presença de todos vocês aí virtualmente, agradeço a presença dos reguladores, de vocês, agentes de mercado que estão aqui, e agora eu passo a palavra para o meu colega Alexandre Pinheiro. Alexandre, com você. Muito obrigado. Obrigado, Zeca. Bom dia. Bom dia, Zeca, Fernanda, Silmara, Bruno, Marcos, Maeda, todos os amigos e colegas, tanto da Ambima como da CVM, todos os que estão agora aí na qualificada audiência, todos os demais que também assistirão aqui às nossas mensagens hoje. Eu queria, antes de mais nada, agradecer aí as palavras do Zeca e subscrever tudo o que disse sobre a importância desse trabalho articulado, coordenado, já de muitos anos, que a CVM mantém com a Ambima, inclusive por meio de
convênios, né? A gente tem um relacionamento em regime de cooperação que já tem diversas entregas e que parte do pressuposto mesmo de que o ambiente de consensualidade em relação a reguladores, autorreguladores, obrigatórios ou voluntários e regulados em geral, esse pressuposto é alguma coisa para nós muito claro, como algo que viabiliza, e só assim se viabiliza, o que nós temos a fazer aí para que realmente o ambiente de mercado de capitais seja, de fato, o que o artigo 192 da Constituição já apregoa, com algo que possibilite uma alternativa de financiamento para os empreendedores privados, em especial, e, de outro lado, possa contribuir para o desenvolvimento econômico do país, notadamente numa conjuntura como a atual, em que o mercado, com solidez, por razões que não são razões de curto prazo, ele hoje se apresenta, tanto do ponto de vista dos investidores, pessoas naturais, e o índice hoje de investidores na Bolsa, como em relação à indústria de fundos cada vez mais desenvolvida e mundialmente relevante, como também em relação aos emissores de valores imobiliários que buscam registro na CVM e passam a contar com um regime que viabiliza, de um lado, condições de financiamento diferenciadas para os seus empreendimentos e, de outro lado, inaugura tudo isso um regime de prestação de contas e de informações ao mercado, algo que sistemicamente tem tudo para ser virtuoso se nós fizermos a nossa parte. Queria também dizer aqui que, como disse o Zeca, quer dizer, nós vamos ter aí uma semana de lives promovida pela Ambima e que a gente está realmente engajado nisso com todo afinco, em que nós vamos trocar ideias aqui. Claro que eu, como o Marcos, o Maeda, como sempre, com aquele disclaimer de que não vincularemos a CVM, no meu caso também a Advocacia Geral da União, mas, de outro lado, procurando trazer para vocês o que são as pautas que a gente tem agora do ponto de vista do regulador, e mais do que isso, que são os desafios que vamos vivenciar agora, aí, a partir, em especial, de 1º de outubro. Né? Nós precisamos ter clareza de que essa abordagem baseada em risco, ela traz uma perspectiva de virada de chave. Até aqui, a gente atuou com um regime marcadamente prescritivo. Agora, nós temos, de um lado, mais mobilidade para customizarmos aquilo que em cada organização regulada tem a ver com sustentabilidade na diretriz, na política de PLDFT, e tem a ver com os riscos que realmente faz sentido ali se trabalhar, para, de fato, a gente conseguir prevenir o que diz com a lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo. De outro lado, isso vai exigir de nós um nível maior de responsabilidade que a gente, com o que já fizemos em relação à transição de cultura e à preparação desse terreno, a gente precisa ter consciência de que aumenta a responsabilidade de cada um de nós, em especial das senhoras e dos senhores que estão aí na qualificada audiência, em relação às entregas. Né? A gente, de fato, precisa ter, mais do que em qualquer outro momento, efetividade. Estamos aí na iminência de uma avaliação pelo GAFI, que desta vez, em especial, vai focar efetividade. É preciso que a gente consiga, reguladores, autorreguladores e regulados, com algo que demonstre, em última análise, que no Brasil nós temos entregas e um regime permanente de acompanhamento desse assunto que possibilitam demonstrar que nós somos uma jurisdição sustentável, o que, obviamente, trará, inclusive, uma condição ainda melhor no livre empreender e no livre investir, para que se tenha, inclusive, o resultado positivo legitimamente buscado. É basicamente essa mensagem, senhoras e senhores, que eu queria dar aqui, em nome da CVM, do presidente Marcelo e dos demais colegas lá, e desejar que nós tenhamos, além das boas-vindas, uma excelente semana de lives. Muito obrigado, um forte abraço a todos. Obrigada, Alexandre. Obrigada, Zeca. Mais uma vez, em nome da Ambima, Alexandre, a gente agradece muito a cooperação da CVM, toda a ajuda que vocês vêm dando, a parceria. Se não fosse realmente o apoio de vocês, a gente não teria conseguido evoluir da forma como a gente evoluiu no guia, na atualização, nas discussões com o mercado. Então, mais uma vez aqui, antes de iniciar o bate-papo, eu agradeço a CVM por toda a parceria. Obrigada. Bom, então, dando continuidade aqui ao nosso bate-papo, vou apresentar aqui, estão aqui conosco hoje Marcos Vinícius, da CVM, ele é membro do Núcleo de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento do Terrorismo. A gente tem o Daniel Maeda, que é o Superintendente de Relações com Investidores Institucionais da CVM,
Silmara Bacani, ela é responsável pelo departamento jurídico do Bienói Mellon e é presidente do nosso Fórum de Apoio Jurídico aqui da Ambima, e o Bruno Moura, que é superintendente jurídico do Itaú Unibanco, e ele também faz parte, é membro do nosso Fórum Jurídico. Então, bom dia a todos de novo. E só para reiterar, essa live, ela tem como objetivo discutir mesmo as novas obrigações da 617, os desafios, a implementação dos programas de PLDFT pelas instituições. Quero destacar aqui que esse grupo de trabalho, né, que ele tem mais ou menos em torno de 25 instituições, representando diferentes segmentos do mercado, então todos os organismos da Ambima sujeitos à norma, estavam representados nesse grupo de trabalho, então a gente tem em média aí 25 instituições compondo a mesa, né, com diferentes áreas atuando, então a gente tinha compliance, jurídico, negócio, então aí tem mais ou menos um ano de discussões, desde as audiências restritas, audiências públicas e depois da norma sendo publicada. Então, a nossa ideia aqui hoje é um bate-papo, é uma troca de ideia, é a gente tentar obter aqui essa oportunidade de estar com o regulador na mesa e tentar obter dele realmente todas as dúvidas que possam ter ainda restado, que ainda o mercado ainda tem em relação a 617, essa é a oportunidade. A gente tem, quem está participando, quem está assistindo a gente pelo Workplace, pode mandar as perguntas, que a gente vai endereçando aqui na medida do possível, e a gente também deixou um link para perguntas anônimas, para quem quiser também não se identificar, mas enviar por aqui a pergunta para a gente passar para a CVM, isso pode ser feito também. Então, assim, para começar o bate-papo, Marcos, Daniel, eu queria que vocês contassem um pouquinho para a gente, assim, na opinião de vocês, qual que é a principal mudança na 617, quais são os maiores impactos, e posta, né, publicação dessa norma, como que fica a situação do Brasil perante o GAFI, com essas mudanças, né? Eu queria que vocês contassem um pouquinho para a gente sobre a publicação da nova 301, né, agora 617. Joia. Bom dia a todos, né? Antes de mais nada, agradecer aí a Ambima, a figura do Zeca, da Fernanda, pela possibilidade da gente estar aqui ao lado de vocês, né? Disseminando esses pontos importantes da nova 301, né? A famosa 617, que a propósito já está entrando em vigor, né? Nessa semana, já 1º de outubro, né? Pensar que a audiência pública começou, né? Logo atrás aqui, né, foi 2016 e tanta coisa aconteceu desde então, né, e sem dúvida nenhuma a Ambima foi um dos principais parceiros aí que nos ajudou e muito, né, para colocar o norte da bússola no devido lugar. Certamente foi um grande desafio para todos nós, né, criar um novo marco normativo de PLDFT que pudesse atender um público tão heterogêneo, né, porque além da indústria de fundos, a gente tem que olhar, né, o universo da B3, sem considerar outros prestadores de serviço, por exemplo, né, a figura dos auditores independentes. Mas é isso, mais uma vez agradecer a vocês pela iniciativa, parabenizá-los, né, por todo o trabalho que vocês estão tendo, e antes de mais nada o famoso disclaimer nosso, né, que as minhas opiniões aqui externadas não necessariamente vão vincular a CVM à sua alta administração. Acho que, dentre tantas mudanças, né, a gente tem que destacar, sem dúvida nenhuma, abordagem baseada em risco, que se não é uma ferramenta nova no universo do compliance, lato sensu, o compliance como um todo, né, certamente passa a ser um instrumento de governança obrigatória, né, que essa é a expectativa do GAFI, na atual recomendação 1, né, e isso daí faz parte da última versão, que foi revisada em 2012, das 40 recomendações, né. Então, isso mostra que não existe definitivamente uma receita de bolo, né? Aqueles 4 verbos mágicos que eu acho que muitas pessoas não aguentam mais me escutar falar, mas vamos lá, né? O dever que eu tenho de identificar, de analisar, compreender e mitigar os riscos de lavagem e financiamento do terrorismo relacionados às atividades desse segmento econômico, que é o nosso mercado de capitais. E assim, sucessivamente, para os demais segmentos econômicos, né? Vide as normas do Banco Central, da SUSEP, e assim sucessivamente. Isso significa dizer que você não tem nada mais, nada menos do que eu chamo, né, que é a própria impressão digital da instituição. Né, dentro dos limites estabelecidos pelas normas do Banco Central da CVM, eu tenho que definir qual é o meu apetite de risco
por meio de diretrizes emanadas pela alta administração que devem estar constando na política de PLDFT. O que significa dizer, em termos práticos, isso? Que muitos paradigmas vão mudar, né? Então, dentro desses parâmetros, né, estabelecidos pelas normas, eu posso perfeitamente ter uma situação onde, por exemplo, eu tenho 10 instituições com 10 visões distintas do que é apetite de risco, e nenhuma delas, apenas por conta disso, pode estar errada, muito pelo contrário, né? A gente tem que conviver com essas assimetrias de visão de risco, e eu acho que esse é o grande desafio, né? A indústria de fundo, falando aqui especificamente do nosso principal público-alvo, né? A indústria de fundo saber que muitas vezes você vai ter que estar atuando com outros prestadores de serviços que não necessariamente vão ter a sua visão de risco, o que não significa dizer que nenhum deles vai estar errado. Como é que eu vou conseguir harmonizar tudo isso dentro da minha matriz de risco, considerando os demais riscos que eu tenho que fazer a devida gestão, né? Identificar o risco dos clientes, identificar os riscos dos produtos, canais de distribuição e os riscos específicos, né, dos serviços que eu estou prestando, né? Todos sabem muito bem que eu posso acumular os principais papéis, né? Eu posso ser distribuidor, administrador, gestor, escriturador e custodiante num fundo de investimento, como eu posso apenas prestar um desses serviços, né? Eu acho que são muitos desafios. A gente tem que ter em mente, acima de tudo, que o risco não é estático, o risco é dinâmico. Eu acredito que estamos dando um passo muito importante para fazendo o Brasil entrar em sintonia com todas as jurisdições que estão aplicando esse conceito, né? Importante, mais uma vez, destacar, não é uma jabuticaba brasileira, a gente nada mais, nada menos está alinhado com o resto do mundo. Todo mundo está indo nessa direção, e eu acho que é um ponto muito importante, porque nossa próxima avaliação do GAFI deve ter início no ano que vem, de acordo com o calendário, né? E certamente isso daí vai ser a tabuada do 1, né? A recomendação 1 é muito importante porque ela é transversal em relação às demais obrigações do GAFI. Sendo bem direto com vocês, não adianta nós aplicarmos as 39 recomendações sem dar devida atenção para a recomendação 1, que fala da abordagem baseada em risco, e a casa cai. Realmente esse é o pilar básico que vai sustentar tudo isso. E eu acho que a gente está no caminho certo para mostrar que o mercado de capitais, em particular a indústria de fundos, né, está olhando para o norte adequado, está caminhando na direção correta. Passo aí a palavra para o Daniel Maeda, poder, por favor, complementar. Obrigado. Obrigado, Marcos. Bom dia a todos, bom dia a quem nos assiste. Também agradecer aqui a chance de trocar essas ideias com vocês, de expor um pouco mais a nossa visão, os objetivos que a CVM persegue com a 617. É sempre um momento muito interessante e muito importante para os reguladores, né, para que a gente possa deixar isso mais claro. Eu, naturalmente, assim, estou muito em linha com o Marcos, com certeza a grande inovação, o grande eixo central da 617 e vários capítulos, artigos da norma giram em torno dessa questão, direto ou indiretamente, sim, essa abordagem baseada em risco, né, por parte das instituições. Naturalmente, eu acho que ela parte dessa premissa, e até a constatação da realidade, né, de que enfim, né, não é possível ver tudo em todo lugar, né, isso é humanamente impossível, é economicamente inviável, né, qualquer instituição tem que priorizar, inclusive no que tange a supervisão, monitoramento, para tudo, né, e não é diferente em termos de PLDFT. Então, obviamente, partindo dessa constatação da realidade até, né, de atuação das instituições, e que a 617, ela, enfim, embarcou aqui no Brasil, né, esse conceito internacional da abordagem baseada em risco, e aí, claro, respondendo um pouquinho dessa pergunta também que foi colocada, né, é uma iniciativa que com certeza nos alinha e vai ao encontro, né, de uma expectativa do GAFI, né, para o enquadramento aqui da nossa jurisdição em relação aos temas que eles consideram importantes e prioritários, né. Claro, aqui, enfim, sendo bastante franco, né, sincero aqui, em relação à questão, existem mesmo alguns temas, né, em que as outras jurisdições, até por necessidades mesmo, né, do dia a dia, né, estão um pouquinho mais avançadas, né, a gente ainda
engatinha, né, como, por exemplo, justamente nessa questão do financiamento ao terrorismo, né, é um tema que está um pouco mais maduro lá fora, né, aqui, seja dentro ou fora da área de fundos de investimento, né, é um tema em que a gente ainda está, né, construindo esses consensos e, enfim, legislações bem recentes, né, como essa que diz que conversa lá com as determinações do Conselho de Segurança, da ONU, etc. Enfim, mas também, de qualquer forma, são caminhos que o Brasil também vem construindo aí para buscar esse alinhamento, de novo, PLDFT, como tantos outros temas, né, e ao longo do tempo, mais temas vêm se inserindo nisso, né, é global, né, não tem como a gente ter uma visão aqui isolada em termos de Brasil, de país, né, em relação a esse assunto, obviamente, e por isso, assim, do nosso reconhecimento aqui local mesmo, né, dos reguladores domésticos, da importância desse alinhamento com as determinações e recomendações, com as recomendações do GAFI, né. Então, naturalmente, a nossa tentativa sempre também nesse aspecto de buscar se alinhar às boas recomendações que o GAFI edita de tempos em tempos. Dizer aqui também, de forma inicial, né, dadas as perguntas que virão adiante, que, além do disclaimer óbvio, né, de que eu não falo pela CVM, né, falo naturalmente pela minha área, né, mas lembrar a todos também que a minha área é a área de fundos de investimento, então, naturalmente, as minhas mensagens aqui vão ser mais direcionadas, né, para a indústria de fundos de investimento, né, naturalmente sobre a atuação dos intermediários, né, enquanto intermediários, né, de valores imobiliários, corretoras, distribuidoras, né, o próprio funcionamento ali dos mercados regulamentados, etc., é uma outra área que cuida disso, todos sabem, né, a SMI é a área do Francisco. Então, espero que a gente possa aí, ao longo da nossa live, trocar muitas ideias para a indústria de fundos, né, ou em relação à indústria de fundos, nesse tema tão interessante e cada vez mais quente, como é a PLDFT. Obrigada, Daniel. Bom dia a todos. Eu queria, enfim, agradecer primeiramente a oportunidade de participar aqui, uma sensação, assim, de primeira parte da missão cumprida, mas tem muita coisa ainda pela frente. Agradecer a coordenação da Fernanda pelo nosso grupo de trabalho. A gente não está aqui falando por nós mesmos ou pelas nossas instituições, a gente tem aqui por trás da gente diversos participantes com diferentes portes, diferentes tipos de negócios, enfim. Então, a Fernanda, de forma democrática, acho que deu oportunidade a todos, e agradecer sempre a parceria de vocês nos esclarecimentos, e espero manter, porque acho que tem muita coisa vindo aí pela frente. Dando continuidade ao que vocês iniciaram aqui sobre as diferenças e o impacto, eu queria que vocês nos dissessem, assim, na percepção de vocês, da CVM, qual de fato vai ser o maior desafio para os participantes na implementação dessas novas regras. Vocês até já sinalizaram um pouco do modelo, mas como que vocês imaginam isso no tempo, na necessidade da norma estar em vigor no dia 1º? E também uma outra questão, algumas instituições aqui até adicionando a minha pergunta que a gente acabou de receber, algumas instituições globais já adotam uma modelagem baseada em risco. Como que essas modelagens podem se adequar ao modelo local? Então, eu queria que vocês explorassem um pouquinho esse ponto. Obrigada. Claro, Silmara, obrigado pela pergunta, interessante mesmo, né? De fato, assim, eu acho que o maior desafio que a indústria está tendo, né, em relação a essa transição para 617, está associado justamente à principal inovação, né, da norma, que é a abordagem baseada em risco. Então, naturalmente que, para quem já tem, né, uma abordagem baseada em risco, né, talvez, né, o desafio aí seja mais de uma adaptação, né, de uma certa, enfim, de ajustes finos, né, em uma filosofia que já existe, mas, claro, enfim, a gente não assume aqui que todos, né, já tinham isso em casa, né, e a norma não exigia, então, de qualquer forma, nem estaria errado, né, para quem não tem ainda essa abordagem baseada em risco, realmente implantar essa modelagem é um tremendo desafio, né, e por que eu digo isso, né? Porque realmente o nosso convite ali na regulação foi um convite por uma mudança de cultura, né, sair, como se colocou mais no começo, né, de uma abordagem prescritiva, né, não vou chamar de checklist, né, que eu acho que é um pouco desmerecedor realmente do esforço que se tinha até então, né, mas realmente, né, de esforços mais prescritivos para uma pegada mais baseada em risco, né, e aí perceba, né,
talvez o maior desafio não seja nem o monitoramento em si, mas sim como é que você vai construir essa infraestrutura que te permita fazer um monitoramento com essa filosofia, né? Isso, enfim, invade tudo, né? Quando você fala, por exemplo, de cadastro, né, o cadastro hoje é um cadastro, entre aspas, né, baseado em risco também, né, afora o conteúdo mínimo que a própria instrução prevê, né, mas claro que se você quer desenhar uma modelagem de risco dentro da sua instituição, você tem que identificar esses fatores de risco, né, e quem vai te dar, ou qual é um dos mais importantes elementos que vai te dar esses fatores de risco para você identificar e mensurar, né, construir as suas matrizes? É o cadastro, né? Então, o cadastro ele vai ter que ser repensado nessa perspectiva para alimentar os seus sistemas, né, de risco internos a partir de então. As políticas, de novo, né, vão ter que ser revistas nesse sentido, né, para que elas passem a abordar o tema do risco, né? As consequências também, né, são bastante grandes, né? Você conseguir imaginar, até em função dessa prescritividade, eu não sei se essa palavra existe, mas enfim, desse caráter prescritivo, né, das rotinas anteriores, você imaginava uma política de P&D um pouquinho mais estática, não que ela não mudasse nunca, lógico, né, mas ela mudava menos. Hoje, com uma política de PLDFT muito baseada em riscos que, naturalmente, em função da própria dinâmica de mercado, da dinâmica de relacionamento com prestadores de serviço, etc., né, é muito dinâmica, né, essa política também vai ser muito dinâmica, ela vai mudar o tempo inteiro, porque os riscos que você passa a enxergar, né, e deixa de priorizar ao longo do tempo, isso tudo vai passar a ser uma temática muito frequente, né, o que a gente espera ali realmente é que essas políticas, né, e essas rotinas de PLDFT, elas mudem constantemente, né, também não estou dizendo aqui, né, claro, né, que ela não pare no lugar, né, não é bem isso, mas enfim, realmente a gente espera aí uma dinâmica, né, de renovação, de aprimoramento, de revisão dos riscos, inclusive, né, muito mais forte do que a gente tinha até então, né, em função das próprias mudanças de mercado, e naturalmente, tanto as políticas quanto as práticas que delas decorrem, né, vão mudar muito também, né, vão mudar muito mais. Então, são são desafios realmente que se colocam em função dessa nova filosofia de se ver, né, de como controlar, né, as operações atípicas, né, eu sempre gosto de usar esse nome e repetir, né, o mercado às vezes fala em operações suspeitas, eu acho muito forte para a natureza do que a gente está tratando aqui, de novo lembrar, né, o que a norma cita isso como operação atípica, eu acho que é um termo mais feliz, né, para descrever. Então, tudo isso vai exigir do participante realmente uma nova forma de pensar, essa que é a verdade, né, e isso, como qualquer mudança cultural, é muito disruptiva, né, é muito disruptiva, é muito diferente, né, e tira realmente o participante da cadeira ali, né, convida ele a repensar todos os processos e a forma de encarar esse assunto. Entendi. Daniel, só pegando um gancho, até pela sua experiência na parte de fundos, né, e no conceito ainda de abordagem baseada em risco aqui, que a Sil trouxe, na visão da CVM, vocês, como que vocês enxergam para fundos de investimento, as diferentes estruturas que nós temos de fundos de investimento, então, né, fundo 555, fundos estruturados, FDIC, fundo imobiliário, FIP, no ponto de vista de abordagem baseada em risco, avaliação interna de risco, como que você vê, qual o olhar que as instituições deveriam ter para esses diferentes tipos de fundos que nós temos? Assim, vocês recomendam algo diferenciado? Vocês acham que um fundo, talvez, pela sua natureza e estrutura, possa ser considerado um pouco mais, vamos dizer, arriscado, mas ou com um olhar um pouco mais diferenciado? Você pode falar um pouquinho disso para a gente? Não, claro. E aí, Marcos, depois se você quiser comentar sobre essa, né, questão que eu coloquei e a que eu vou enfrentar agora, fica à vontade. Enfim, com certeza vai ser diferente. E por que eu digo isso, né? Porque justamente os tipos de riscos, né, e voltando de novo para o nosso tema central aqui, né, que cada um desses tipos de fundos vai trazer, serão diferentes, né? Existem uma série de
enfim, né, situações ali de maior risco ou menor, né, dependendo do tipo de fundo, que vão interessar para uma instituição que pretende desenhar uma modelagem ali de riscos adequada, né. Então, claro, né, por exemplo, os fundos 555, né, você está falando ali, via de regra, né, não é uma regra absoluta, claro, né, mas na média ali de carteiras muito líquidas, negociadas em mercados regulamentados, etc., né, então uma série de questões relacionadas à contraparte, por exemplo, ficam muito mitigadas, né, nesse tipo de indústria, né, coisa que não acontece tanto no caso dos FDICs, dos fundos imobiliários ou dos fundos de investimento em participações, né, onde essa análise da contraparte, ela ganha um contorno muito importante, né, dada a própria liquidez dos ativos, o fato dos negócios serem feitos, né, com contrapartes determinadas e até previamente conhecidas, né, e a gente sabe que as boas instituições fazem diligências bem pesadas sobre esses parceiros, né. Aliás, é interessante, né, isso é uma outra forma de se ler a 617, eu acho que ela traz essa reflexão bem forte agora, né, das três dimensões, eu chamaria assim, né, de um bom exercício de PLDFT, né, que seriam, assim, o que você oferece, para quem você oferece e com quem você oferece, né, o que eu estou querendo dizer com isso? Realmente a 301, ela não explorava tanto, né, com essa nuance, a 617, eu acho que ela trouxe um pouco mais de luz para isso, né, mas realmente um bom controle de PLDFT tem que envolver necessariamente essas três dimensões, né? Quais são os produtos, os serviços financeiros que você oferece? Aí é justamente atacando a sua pergunta, tá, Fernanda? Se você está oferecendo ali um FDIC, um FII, né, enfim, a estruturação ou a administração, gestão, ou a distribuição mesmo, né, de um fundo estruturado, né, o seu exercício de PLD é um, né, se é um 555 é outro, né, mesmo dentro dos estruturados existem questões diferentes. No FDIC você tem que dar uma atenção ali para os excedentes, né, muito especial, obviamente, né, o que não acontece no caso dos imobiliários, dos fundos de participações, né, mas enfim, quando você fala do quem, né, para quem você oferece, obviamente toda essa perspectiva de cliente em si, né, e aí essa diferença ali, eu acho que a gente enfrenta isso mais à frente, né, entre os termos de cliente e investidor na norma, né, e aí, de novo, com quem, que é o que eu queria explorar aqui, né, os outros prestadores de serviço e outros agentes que orbitam em torno daquela estrutura, produto ou serviço que você está oferecendo, né, e aí, se você é um agente indireto, ou seja, não tem um relacionamento direto com o cliente, né, uma diligência muito especial, muito particular com esse dono do cliente, né, quem é o dono do cliente, se ele está fazendo um trabalho compatível com o que você faria. E se você é, sim, né, esse dono do cliente, né, o distribuidor das cotas aqui, por exemplo, né, o tipo de interação que você tem que alimentar com os outros agentes, né, dessa cadeia, que permitam que eles façam também, né, um bom trabalho de PLDFT, e existe muito aí de bom trabalho que pode ser feito mesmo. Vou citar um exemplo, né, de todos os participantes dessa cadeia da indústria de fundos, por exemplo, entrando aqui um pouquinho no papel do fiduciário, né, do administrador fiduciário, perceba que talvez o administrador fiduciário seja o mais bem posicionado para fazer um cotejamento entre ativos e passivos. O que eu estou querendo dizer aqui? O distribuidor das cotas, ele conhece muito bem o passivo. Aliás, ele é quem melhor conhece de longe esse passivo, né? O cotista do fundo, o cliente final, etc., né? Inclusive o beneficiário final desse cliente e tudo mais. O gestor do fundo é quem melhor conhece o ativo, a carteira, as operações, o fundamento econômico para fazê-las, etc., etc. Mas o administrador, perceba, ainda que não conheça as operações tão a fundo quanto o gestor, nem o passivo tão a fundo quanto o distribuidor, ele conhece um quê, né, tanto do ativo quanto do passivo, né? Então, ele tem algo a contribuir nesse sistema de prevenção e combate muito importante, que é justamente trazer essa visão, conjunta, né, do comportamento do ativo e do passivo, né, que muitas vezes um distribuidor não conseguiria enxergar ou o gestor não conseguiria enxergar, porque cada um está enxergando ali uma caixinha muito separada da outra, né, enquanto o administrador não, ainda que de forma mais genérica, né, não tão detalhada, mas tem sim uma visão ali tanto do ativo quanto do passivo, né? Então, até em função, obviamente, dos deveres regulatórios que ele tem, né, de enquadramento de carteira, etc., etc. Então, um exemplo muito prático aqui, né, de que realmente cada um tem o que contribuir nessa cadeia, né, e existe essa provocação da 617 também muito forte, né, vocês vejam aí que tem vários artigos que vão estressando isso,
de que esse nível de interação ele tem que mudar, gente. Isso é uma coisa realmente que a gente via como uma preocupação de supervisão até então, né, e justamente por isso, na 617 se estressou muito esse assunto, essa interação entre os diferentes prestadores de serviços e agentes envolvidos num determinado produto, com um determinado cliente, etc., tem que ser aprimorada, ela tem que realmente evoluir, né, de maneira que todos os agentes dessa cadeia inteira consigam fazer um trabalho melhor de PLD-FT. Obviamente, respeitados aí o papel de cada um. É isso. Muito bom. Só queria, então, complementar os pontos aí muito bem relatados pelo Daniel. Eu vou aproveitar aqui que a gente tem uma certa autonomia, né, e eu já fiz o meu disclaimer que eu não falo em nome da CVM, que minhas opiniões pessoais que eu estou compartilhando, mas eu acho que existem aqui 3 grandes desafios e não um, né. O primeiro deles é abordagem baseada em risco, sob a ótica da CVM, requer uma prestação de contas. Não é a ótica do Banco Central também, mas o Banco Central vai ter oportunidade de falar isso muito bem no âmbito da 3978, né. Nós temos um relatório, que é a avaliação interna de risco, que inclui a apresentação nele dos indicadores de efetividade. O Banco Central optou por colocar isso em 2 relatórios diferentes, mas do ponto de vista prático, essas informações vão ter que estar disponíveis. Então, eu tenho que demonstrar os critérios pelos quais eu identifiquei, eu analisei e compreendi os riscos, ou em outras palavras, os critérios pelos quais eu classifiquei os riscos, né? Clientes, produtos, canais de distribuição e assim sucessivamente. Eu comparo isso a um diagnóstico e também a ação do verbo mitigar, né, os indicadores de efetividade, né. Então, certamente esse é um ponto muito, muito importante que todos os diretores e áreas envolvidas na governança da norma de PLD-FT vão ter que estar atentos, né. É o que eu chamo de a batalha da comunicação, né, parafraseando o colega Marcos Torres, que vai estar falando também aqui nesse evento, lá da BSM, é a batalha da comunicação, né? De que vale a gente fazer tudo isso que a gente está falando até agora se nós não tivermos a capacidade de demonstrar para o nosso público interno e externo que a gente fez, né? E acima de tudo, né? Você mostrar por meio desses indicadores de efetividade que existe coerência, consistência em tudo aquilo que está na sua política com aquilo que você fez na prática, né? Acho que o segundo desafio é a gente lembrar que tem uma exceção à regra, né? Falando da abordagem baseada em risco, na norma da CVM, são os artigos 27 e 28, né, que diz justamente aqueles pontos derivados da Lei 13.810, que aborda o dever, né, de caso você identifique algum de seus clientes em alguma daquelas listas do Conselho de Segurança das Nações Unidas que estão efetivamente relacionadas, né, com o terrorismo, o seu financiamento, ou mesmo financiamento da proliferação de armas em destruição em massa, você ter a capacidade de prontamente identificar e prontamente fazer o bloqueio administrativo disso, né, sem a chancela judicial prévia e em caráter imediato, né. Então, não se trata apenas de monitorar, se trata também de bloquear, ter uma pronta ação. Isso é importante porque não se trata, nesse ponto específico, de uma abordagem baseada em risco. Isso é muito importante deixar claro, né. Enquanto esse assunto está regulamentado numa circular anterior a 3978 do Banco Central, a gente está falando da 3942, a gente colocou isso nos nossos artigos 27 e 28, que estão substituindo um ofício circular anterior. Então, não temos aqui abordagem baseada em risco, gente, muito importante. Basta eu identificar ativos de 1 centavo, não precisa nem ser R$1, 1 centavo, que já é suficiente para as prontas ações necessárias. Então, esse desafio é importante, não só para identificar que aqui não cabe uma abordagem baseada em risco, repito, basta 1 centavo que já devo tomar as medidas cabíveis, como o distribuidor, que é o dono do cadastro, para efeitos de monitoramento, terá que conversar com o ou os prestadores de serviço, aí cada fundo é uma dinâmica diferente, não vamos aqui exemplificar, senão a gente não sai daqui hoje, né, mas vão ter que se comunicar com os outros prestadores de serviços, quando não caber ao distribuidor também fazer o bloqueio nas situações em que for devidamente aplicável, né. E por fim, eu queria só destacar um desafio também da alta administração, porque a nota explicativa da CVM deixa muito claro que a alta administração, sem prejuízo do que está na instrução da CVM, né, tem um papel muito importante e ela tem sim que se certificar que foram disponibilizados todos os recursos humanos, financeiros, tecnológicos
para que o diretor responsável pela norma e sua equipe possam conduzir adequadamente isso daí. E eu acho que o Daniel colocou muito bem esse ponto, que a abordagem baseada em risco não necessariamente vai ter uma diretriz que vai atender como um todo as atribuições de um supervisor, né? Eu acho que, com certeza, né, o que pode servir para um FIP não necessariamente vai servir para um FDIC, que vai funcionar para o fundo imobiliário, ou mesmo para um fundo 555. Aí é necessidade de você realmente detalhar ponto a ponto disso daí na política, muito importante, como também reitero aqui a importância de detalhar essa parte pontual aí, relativa aos artigos 27 e 28. E só encerrando muito rapidamente, né, vamos ter um painel específico sobre isso, né, mas eu fico muito feliz de falar quantas vezes que o Bruno, né, a Sil, a Fernanda, escutaram a gente falar durante o processo de audiência pública, que eu vou falar agora alto para todo mundo ouvir, não é inédito, mas a Lei Complementar 105 é sagrada e a LGPD também, né? A questão é, nunca tivemos, nem de brincadeira, qualquer ideal no sentido de que essas obrigações que estão na norma fossem, de alguma maneira ou de outra, colidir com a Lei Complementar 105 e a Lei Geral de Proteção de Dados, né? Isso está pacificado, sempre teve para nós. Eu acho que é o momento de, mais uma vez, deixar isso claro, né? Se a Fernanda puder passar um marca-texto aí, enquanto eu falo, em sentido simbólico, né? Mas o que acontece? Muito importante observar que, ok, eu tenho que respeitar esses dois comandos legais, como outros, evidente, mas falando desses dois no meu dia a dia, mas eu tenho que, acima de tudo, saber, eu tenho um mandato para fazer as coisas, então não é o que eu vou fazer, mas sim como eu vou fazer, né? E a LGPD não envolve apenas possíveis informações que eu posso, com o meu mandato, capturar com terceiros, mas, acima de tudo, tomar conta de que aquilo não vaze, por exemplo, um ataque cibernético. Mas, enfim, aí eu já estou invadindo a jurisdição do outro painel. Passo a palavra aí para você, gente. Obrigado, Marcos. Já são agora... Primeiro, bom dia a todos. Marcos, Daniel, um prazer estar aqui de novo conversando com vocês sobre esse tema. Eu lembro que já fazem 4 anos, né, desde que começou a audiência pública, e a gente vem debatendo isso, e agora estamos aqui há poucos dias da vigência da norma, né? Então, longo caminho aqui, mas acho que importante para ter a discussão com o mercado, com a Ambima, com, enfim, diversas agências, já que é uma norma transversal de fato, né? E Marcos, Daniel, assim, nas nossas discussões, principalmente na Ambima, um tema que gerou assim, bastante debate foi sobre a expressão relacionamento comercial direto, né? A gente percebe que na 617 a CVM usa essa expressão, e me parece que usa a expressão justamente partindo do princípio de abordagem baseada em risco, reconhecendo que cada agente ele vai ter uma menor ou maior capacidade de fazer diligências de cadastro completo e identificação do beneficiário final, dependendo de que posição, né, de que, entre aspas, chapéu está usando ali na determinada relação. Então, por exemplo, no fundo de investimento, administrador, gestor, distribuidor, cada um deles vai ter uma maior ou menor capacidade de cumprir ali as obrigações da 617, né? Agora, falando especificamente de relacionamento comercial direto, acho que a norma coloca e ela linka esse relacionamento, quando existe esse relacionamento, a obrigação de cadastro completo e identificação do beneficiário final. Eu queria ouvir um pouco de vocês, explorar um pouco mais esse conceito e como vocês veem a aplicação deles, considerando, principalmente focando na indústria de fundos, por parte de cada um dos prestadores de serviço. Então, por exemplo, acho que até o Daniel já pincelou um pouco disso, né? O administrador fiduciário, ainda que ele tenha contato com o cotista, ele, na maior parte das vezes, a não ser que ele tenha acumule também a atividade de distribuição, ele não vai ter um relacionamento comercial, diferentemente do distribuidor. O gestor, também de forma similar, pode até ser que ele tenha eventualmente contato com algum cotista do fundo, mas não necessariamente tem um relacionamento comercial, e aí isso traz reflexos no âmbito da norma, né? Não que a norma não se aplique, mas o fato de não ter um relacionamento comercial parece que traz reflexos diferentes para cada player. Queria ouvir um pouco a visão de vocês sobre isso. Passando rapidamente na sequência a palavra para o Daniel, uma coisa muito importante, né? Já que eu fiz uma homenagem à Lei Complementar 105 e à Lei Geral de Proteção de Dados, né? Uma coisa muito tranquila, eu digo tranquila no sentido de cada vez mais as pessoas têm que ter a devida segurança jurídica, né? Então é um momento de, mais uma vez, mas
Deixar claro isso daí, né? Mais uma vez. Se antes da 617 eu não tinha a obrigação de cuidar do cadastro do cotista, nada vai mudar a partir do dia 1º de outubro, né? Então, se eu não tinha esse dever de identificar o cadastro, os pontos a serem coletados das informações cadastrais do cotista, identificar o beneficiário final, eu também não vou ter essa obrigação a partir de agora. Então, não surge uma nova obrigação, que existe efetivamente a importância de você regulamentar isso daí, que é justamente mensurar como que eu vou contribuir com isso, né? Então, como o Daniel já passou muito bem, eu tenho um gestor que, como regra, faz parte da atribuição dele, ele sempre vai ter uma visão privilegiada, né, do ativo, enquanto o distribuidor das cotas sempre vai ter uma visão privilegiada do passivo. A questão é, quando eu não estou prestando o serviço de distribuição e eu não estou no serviço de gestão, como é que eu vou poder contribuir? Então, o Daniel vai conseguir explicar isso no mínimo detalhe, né, mas vai ter aquelas situações em que eu tenho que enfrentar isso na política, sem dúvida nenhuma. Ok, eu não conheço o ativo no detalhe e, alternativa B, eu não tenho visibilidade nenhuma do passivo, mas ainda assim eu tenho com o que contribuir. Então, justamente a importância de você colocar na política, né, o que você entende, dada essas circunstâncias de visibilidade parcial ou nula, né, vamos dizer assim, como que eu vou contribuir. Porque o que é importante a gente mensurar? Mesmo que eu tenha uma visibilidade nula, né, vamos pensar assim, nos extremos, eu não sou gestor, eu não sou distribuidor da cota, mas com certeza tem algumas situações, algumas hipóteses, né, de comunicação, aqueles sinais de alerta, que eu posso perfeitamente conduzir um monitoramento sem que eu fique, vamos dizer assim, dependente dessas informações. Por isso que a política é importante não só para diferenciar você em termos de apetite de risco, mas também para demonstrar, essa é a minha impressão digital, eu não posso fazer o todo por razões óbvias, mas aquilo que eu posso fazer está sendo feito assim, assim, assim. Em qualquer circunstância, é importante deixar claro, que por menor que seja a participação, sempre haverá uma participação por parte de algum prestador de serviço da indústria de fundos, mas passo a palavra para o Daniel, que eu tenho certeza que ele vai conseguir detalhar isso muito bem do ponto de vista operacional. Maravilha, obrigado, Marcos. Vou passar a palavra. Enfim, o que eu poderia aí dizer a respeito, né? De fato, você percebe até, inclusive, no próprio capítulo de definições, isso já começa, né? Existe uma segregação, uma separação conceitual, né, entre esses termos clientes e investidores na 617, né? Eu confesso, assim, que quando a primeira leitura que eu fiz da 617 pós-editada, né, eu até falei, rapaz, tô achando que isso aqui ficou meio misturado, um pouco confuso, mas depois, assim, fazendo uma reinterpretação da instrução, eu pude recuperar, né, a memória até das discussões, do edital e, enfim, internas da CVM, né, e aí depois até em resposta a uma consulta que a própria Anbima fez, né, e de igual forma B3, BSM, etc., né, reforçamos esse entendimento que foi fruto de um consenso lá nosso interno, de que, de fato, assim, o cliente é aquele investidor, né, que mantém com você um relacionamento comercial direto, como colocou, né, e investidor é esse gênero, né, do qual o cliente é espécie, claro, né, é esse gênero mais aberto, né, enfim, do participante do mercado de valores imobiliários, né, que realiza cooperações ou com você, né, com esse relacionamento comercial direto aí vai ser cliente, né, ou com outro alguém que mantém ele, né, esse prestador de serviço, um relacionamento com você. E aí você não vai ter esse relacionamento comercial direto. Na indústria de fundos, isso, enfim, se enxergam exemplos bastante típicos, clássicos disso, né? Quem tem cliente, né, no âmbito da indústria de fundos é sempre o distribuidor das cotas, é sempre o intermediário das cotas dos fundos. Todos os demais não mantêm relacionamento comercial direto. Todos os demais encaram, né, esse investidor, né, não como cliente nos termos da 617, mas como um investidor, propriamente falando, no conceito que a 617 conferiu para o investidor, né? E isso tem uma série de repercussões. Aí até um convite, né, acho que é um exercício que eu mesmo fiz e refiz, né, e eu acho que é válido que todo participante faça, administrador fiduciário, gestor, distribuidor, escritor, seja o que for, né, sempre que você lê na norma, né, uma remissão ao termo cliente, aquele artigo da norma está falando com o dono do cliente, está falando com um intermediário. E sempre que ela mencionar investidor,
ela está falando com todos, né? A princípio, esse é um pouco o conceito ali da norma, né? E o artigo 13, como o Bruno estressou aqui, é um bom exemplo disso, né? Se você for olhar lá no caput, né, no artigo, que é o artigo que fala justamente da questão da identificação do beneficiário final, enfim, monitoramento desse assunto, né? Você vai ver que ele começa mencionando o termo cliente, né? Olha, as informações cadastrais dos clientes, né? Então, para quem aquele artigo 13 está falando, em resumo? Está falando para o intermediário, está falando para o dono do cliente, está falando para o distribuidor das cotas. Olha, você, distribuidor das cotas, você, intermediário, tem esses deveres de identificação do beneficiário final que estão colocados aqui. Mas aí vem aquela provocação, então eu, administrador fiduciário, ou eu, gestor, ou eu, qualquer outro que seja, né, não tenho nada a ver com esse assunto? Não é assim, claro, né, e aí eu remeto justamente para aquela terceira dimensão que eu falei, de controles, né, de PLDFT, né, que é essa dimensão de com quem você está operando, né. Então, se você não é o distribuidor das cotas, mas no seu ABR, né, na sua modelagem de riscos, e a gente espera que seja assim, você considera monitoramentos reforçados ou mais severos, né, quando o beneficiário final é uma PEP, por exemplo, né, ou vem de uma jurisdição que você considere como arriscada, né, você tem que saber disso, né, senão você não consegue alimentar a sua modelagem. Não estou nem dizendo necessariamente que o distribuidor ele tem que te dizer quem é o beneficiário final, mas veja que aqui não tem nada de informação sigilosa, 105, como o Marcos está levantando, né, mas saber que aquele beneficiário final é uma PEP, saber que ele é um investidor originário de um país, né, considerado como não cooperante para a PLDFT, por exemplo, ou seja lá o que for, qualquer que seja o parâmetro, né, que alimente a sua modelagem de riscos, né, essa informação ela pode sim ser passada por esse intermediário. Aí, de novo, é um pouco daquele esforço que a gente está pedindo ali na 617, eu reitero aqui, né, desse aprimoramento por essa interação. Realmente todo mundo tem que se ajudar, porque cada um tem um papel. Ninguém consegue ver o todo, mas cada um vê uma parte importante, né, de que esses players se ajudem, né, e realmente todo mundo consiga fazer com que todos os outros, né, construam bons sistemas que façam sentido, né, para a identificação dos riscos e para o tratamento adequado desses riscos, né. É interessante porque, assim, na indústria de fundos, eu acho que eu concordo perfeitamente, assim, com esse, não estou dizendo que não existe risco, né, mas realmente é um risco muito mitigado, né, de PLDF, de lavagem, propriamente falando, né, na indústria de fundos, em função, existe realmente uma minoração desse risco em função da própria estrutura dessa indústria. O que eu estou querendo dizer? Que eu estou falando do padrão, lógico, né, não de exceções, né, essa coisa de você separar, né, o beneficiário do investimento, né, do tomador de decisão, ela é muito saudável, né, ela traz uma segurança para o ecossistema muito boa, né, dado que você tem, no fundo, um terceiro, que é independente daquele beneficiário, né, da operação, quem vai usufruir dos benefícios, né, daquela operação, né, você tem um terceiro independente que está tomando aquelas decisões de investimento sob um mandato que é público, né, aquele mandato que está ali no regulamento, descrito, etc., né, público, verificável, etc. Então, concordo, assim, a indústria de fundos, num aspecto mais macro, é uma indústria de menor risco estrutural de lavagem de dinheiro do que outros segmentos. Ok. Mas daí surge, a contrário senso, né, uma provocação que eu faço, né? E quando isso é quebrado, né? E quando isso não vale tanto assim? Percebe? Olha, você tem aqui um elemento de risco que tem que ser monitorado com cuidado, né? Se, de alguma forma, esse cotista aparece lá e tenta influenciar esse processo decisório do gestor, né? Ou se substitui, algumas vezes, a esse próprio gestor, né? Você justamente perde essa camada de proteção muito interessante que a indústria de fundos tem e com a qual convive, né? Que vai te sugerir um reposicionamento em termos de monitoramento. Fala, olha, se isso está acontecendo, né, aquela minha premissa, né, que eu tinha, né, que afastava o risco de lavagem, né, ela já não existe mais. Então, talvez aqui eu tenha que, né, fazer um monitoramento um pouco mais severo, próximo, né. Isso na perspectiva do passivo, e aí, claro, na perspectiva do ativo, acho que vale o que vale para todos os segmentos, né, a gente continua com aquela dinâmica muito forte, e aí, gente, assim, não quero direcionar nenhum participante do mercado em como tem que ser a metodologia dele não, tá? Só estou trazendo insights aqui. Mas, pelo menos, esses dois insights me parecem muito interessantes. Né? Do lado do passivo, essa questão da influência do cotista, né? Isso não vai acontecer necessariamente no fundo exclusivo, pode acontecer num fundo restrito, reservado, etc., e, de outro lado, você também pode ter um fundo até exclusivo em que essa influência não exista, é fato, né?
E do lado do ativo, naturalmente, aquele conceito já muito consolidado, muito batido, né, de operações atípicas mesmo, né, operações que não fazem sentido, não aparentam ter fundamento econômico, têm resultados muito estranhos, né, não foge muito da dinâmica clássica, né, que se tem para qualquer atuação de investidor no mercado, né, aqui na indústria de fundos também não vai ser diferente, né, e aí, naturalmente, vai interessar mais ali para o compliance da gestora, né, e num segundo nível ali mais distante, né, com filtros, uma peneira mais 4 ali, né, filtros mais grossos, né, pelo administrador fiduciário, né. Mas, enfim, me parece ser um pouco esse o sistema de coisas, tá, Bruno? Assim, identificação do beneficiário final, isso é como distribuidor, o intermediário tem essa responsabilidade para identificar esse beneficiário final, né? Mas algum input informacional desse distribuidor para os demais agentes da cadeia, e aí o administrador fiduciário, inclusive, né, a respeito de disparos de risco, vamos chamar assim, né, flags, né, parece importante para viabilizar um mínimo trabalho do fiduciário nesse sentido, tá? Esse é um pouco como eu enxergo essa questão. Legal. É muito bom, Daniel. Eu acho que você acabou tocando aqui também, a gente recebeu uma pergunta do público, acho que do gestor, né, falando de ele, como gestor ali, ele vai fazer uma diligência sobre o distribuidor do fundo, enfim, do qual ele gere. E a dúvida era, bem, se a obrigação de identificação do beneficiário final, e cadastro completo, ela nasce com o distribuidor. Quer dizer, então, que o gestor e o administrador fiduciário, enfim, outros prestadores de serviço do fundo, ele não tem que fazer a identificação dos clientes, ou não. Pelo que eu entendi a tua explicação, que a premissa é essa, o que não quer dizer, ou seja, o distribuidor sim tem a obrigação de cadastro completo, sim tem a obrigação de beneficiário final, o que não quer dizer que o gestor, eventualmente, ou o administrador fiduciário, em nenhum momento não tenha que fazer nada. Eu acho que minha leitura, mas eu gostaria de ouvir aqui, é que até nas situações, você citou um aqui, que foi a de PEP, né? Se chega a informação, por exemplo, fiduciário, de que aquele cotista, ou aquela PJ cotista é de um PEP, talvez aquele fiduciário, na sua abordagem baseada em risco, e mesmo vale para o gestor, vai querer buscar mais informações sobre aquele cotista, ainda que parta da premissa de que aquela não é uma obrigação dele na origem, né? É um pouco como eu vejo, e acho que você, Daniel, colocou um pouco nessa mesma linha. Isso, exato. Perfeito. Bem colocado. É isso. Silmara, acho com você agora. Até um ponto aqui em linha das perguntas que a gente tem recebido aqui, eu sei que a gente vai ter um painel específico que a gente vai tratar do sigilo, da Lei Geral de Proteção, mas uma questão que surge, porque me pareceu isso, Daniel, um pouco da sua fala, e que eu concordo, que é essa interação entre os prestadores, né? Essa troca de informações vai ser relevante, porque o exemplo do PEP, né? Eu acho que todo mundo, enfim, na sua abordagem, eventualmente vai considerar estando ou não na situação de relacionamento direto. Mas imagine que eu sou, então, o distribuidor e eu detecto uma situação de risco. O ideal é que houvesse uma troca de informações para os demais participantes a esse respeito, só que aí a gente esbarra também nas questões de confidencialidade e sigilo dessas informações, né, em relação às situações suspeitas. Então fica aqui enfim, uma dúvida e uma zona um pouco cinzenta. Até o Marcos também talvez pudesse comentar a esse respeito. Não, sem dúvida, Silmara, assim, respeitadas, obviamente, essas questões de sigilo, mas perceba que, pelo menos aqui no exercício concreto que eu fiz, né, a gente não está falando de uma questão sujeita a sigilo, tá? Assim, o distribuidor dizer para o administrador fiduciário de um fundo, por exemplo, falar, olha, essa estrutura aqui, né, que esse meu CNPJ aqui, né, que está investindo no seu fundo, é um PEP. Eu não estou, enfim, né, abrindo nenhuma informação confidencial, sigilosa, nada desse tipo, né? Diferente de dizer, por exemplo, olha, é este PEP, né, que, enfim, é deputado, sei lá, é federal, de não sei de onde, enfim, este cara CPF e tal, né? Eu não estou identificando o cliente, mas perceba que, ainda assim, eu estou conseguindo viabilizar para o administrador fiduciário um input valiosíssimo para a modelagem de risco dele, né? Ele fala, olha, se eu sei que o fiduciário, e aí realmente, é verdade, assim, os prestadores de serviços, eles têm que se conhecer, né? Esse exemplo é simples, outros não serão tão simples assim, mas se eu sei que o meu fiduciário tem uma modelagem de risco, né, que considera o fato do meu cliente ser PEP ou não,
Se ele for um PEP, eu tenho que dizer isso para ele, né? Senão eu inviabilizo o trabalho dele, né? Eu cego esse fiduciário, eu não consigo fazer com que ele construa uma modelagem eficaz, né, de risco, né? E assim com todos os outros elementos, né? Enfim, né, como eu citei aqui como exemplo também, né, se vem de uma jurisdição não cooperante, por exemplo, né, ou o que for, né? Ou uma estrutura onde, e aí é uma informação óbvia, né? Se você dizer, e também não está, obviamente, protegido por sigilo, né? Você, como distribuidor, dizer para o fiduciário, olha, eu não consegui identificar o beneficiário final, para mim é o mínimo do mínimo, entendeu? Assim, ele tem que dizer isso para o fiduciário. E não tem nada de sigilo aqui, percebe? De novo, reiterando, né, o que você está colocando é uma informação de processo seu ali, né? Olha, apliquei todo o meu processo de due diligence ali sobre aquele cliente, não consegui identificar o beneficiário final. Para mim mesmo, inclusive, é um investidor de alto risco, né? Fique você, fiduciário, meu parceiro de negócios, né, aqui, né, e nos termos do contrato que a gente celebrou, ciente disso também, né, que esse investidor aqui é um investidor que eu não consigo identificar o beneficiário final dele, não consegui, né, apesar das minhas diligências. Então é um pouco isso, né, alimentar os sistemas de risco dos parceiros de negócio não significa necessariamente dizer individualmente que é X ou Y, né, identificar aquele investidor, né? Às vezes uma tipologia ali já é muito útil para esse fiduciário lá na frente, para que ele ajuste, né, o nível de monitoramento dele. Isso daí, eu até me atrevo a dizer que essa discussão já coloca o holofote, todos os holofotes, do famoso artigo 17 da 617, principalmente naquele parágrafo 1º, né? Quando a CVM regulamentou aquilo, ela legitimou que, respeitados os limites legais, né, novamente, né, a Lei Complementar 105 e a LGPD são sagrados, mas respeitados esses limites legais, e até por conta das assimetrias de risco, sim, as áreas de compliance, as áreas responsáveis pelo monitoramento de PLDFT, podem, para não dizer devem, trocar informações para justamente manter adequado o seu respectivo monitoramento de risco, né? E, novamente, isso daí não envolve a quebra de nenhum dever em termos de confidencialidade. A gente tem que observar que a abordagem baseada em risco é também colocar na sua matriz de risco possíveis assimetrias sobre a visão do apetite de risco institucional que o administrador pode ter em relação ao distribuidor ou mesmo demais prestadores de serviço na cadeia, né? Até para dar um exemplo um pouco mais robusto do quanto que isso daí tem algumas implicações práticas, vamos imaginar novamente, vou fazer aqui menção aos famosos artigos 27 e 28. Vamos imaginar que o distribuidor ele está fazendo o devido monitoramento da relação de cotistas do fundo em relação àquela possibilidade de eles se integrarem a alguma das listas do Conselho de Segurança das Nações Unidas, né? Então vamos imaginar, se ele não tem atribuição para fazer um bloqueio, ele não tem alternativa senão prontamente trocar figurinha, né? Falando um linguajar bem simples, com ou os prestadores de serviço que vão ter a atribuição de fazer o bloqueio, se for o caso, né? Então, é importante a gente observar que existem diversos pontos, assim, muito específicos, dependendo da natureza de algum fundo de investimento, que vai fazer com que as áreas de compliance precisem conversar entre si. Novamente, o grande desafio não é o que fazer, mas como fazer, né? No outro extremo, eu até faço uma brincadeira, isso não quer dizer que todo dia, no final do pregão, né, todos os diretores responsáveis têm que tomar um chá digital, né? E aí, melhores momentos do dia, não se trata disso, definitivamente. Eu acho que o que precisa é justamente pontuar questões de ordem estratégica que podem gerar impacto na sua matriz de risco. Em outras palavras, né, vamos imaginar que eu tenho duas instituições, uma entende que o PEP tem que ser de alto risco e a outra vai ver caso a caso. Qual dos dois está errado? Nenhum. Vamos, então, conversar. O que precisa observar é que uma não está errada, uma não está fazendo nada de certo. São simplesmente visões de risco diferentes. Aquilo pode refletir na minha matriz de risco? Evidente que pode. Então, cabe aos responsáveis por isso identificar essas assimetrias e simplesmente fazer com que isso converse com a matriz de risco, né? Novamente, sem querer entrar na jurisdição da palestra do LGPD, quantas vezes vocês podem imaginar, sempre numa abordagem baseada em risco, que eu precisarei buscar informações suplementares, além daquelas que eu detenho do cadastro, com terceiros? A discussão
Não é o seu dever de fazer isso, mas como você fazer isso? A tal ponto, isso vai ser explorado no detalhe posteriormente, a tal ponto que sim, qual é a ofensa que eu estou cometendo em fazer uma diligência nessa empresa que vai me fornecer essas informações? Hipótese, não necessariamente precisa ser esse caminho. Mas sim, eu preciso fazer uma diligência até para me dar o conforto de que ele, seja no país aqui em que a gente vive, outra jurisdição no mundo, sim, ele está de acordo com a LGPD, porque não adianta depois argumentar que, mas eu não tive culpa, quem fez besteira foi ele. Isso pode gerar reflexo para você, você não pode ignorar. Então, eu acho que são coisas muito importantes que a gente tem que realmente estar atentos e observar que o artigo 17, principalmente o parágrafo 1º, nada mais é do que uma ferramenta que está a favor de toda a indústria. Aquilo não visa gerar um ônus, mas justamente dar uma ferramenta para que todos tenham o conforto adequado no gerenciamento de riscos, tá? Perfeito. Deixa eu até complementar rapidamente uma questão, né? O Bruno vai lembrar bem, eu discuti isso até com ele, né? Há um tempo atrás, no âmbito das discussões da norma, né? Obviamente que, assim, existe todo um custo, né, que gira em torno da construção de um cadastro do cliente, etc., né, e esse cadastro da 617 é um cadastro mesmo bastante robusto, e tem que ser assim, né, para justamente trazer todos os inputs necessários de risco, né, para a modelagem desse intermediário, distribuidor, etc., né, e a gente sabe também que esse cadastro, de alguma forma, ele vai aparecendo, né, não esse cadastro, né, mas um cadastro desse cotista, né, vai aparecendo em outros players, né, ao longo da cadeia, notadamente, de novo, administrador fiduciário. Só para reiterar aqui, tá, gente, esse cadastro do cliente, do distribuidor, né, esse cadastro desse cliente lá no fiduciário é um cadastro que, obviamente, é instrumental, a gente sabe disso, né, ele existe para viabilizar certos trabalhos que o fiduciário faz, né, enviar correspondência, convocar para assembleias, para enviar fatos relevantes, etc., né, mas como todo cadastro instrumental, por conceito, né, ele é um cadastro que tem que ter o conteúdo que sirva para aquele propósito, né, então, enfim, não me parece, né, que esse cadastro do cotista no administrador fiduciário tenha que replicar todo o conteúdo da 617, né? Esse conteúdo da instrução 617, ele vai ser necessariamente, ou no mínimo, né, replicado no intermediário, no distribuidor, necessariamente, sem dúvida. Mas para alguém que não tenha esse relacionamento comercial direto, para alguém que não seja o dono do cliente, né, esse cadastro passa a ter um fim instrumental de novo, né, e mais uma vez, não precisa corresponder a todo aquele conteúdo mínimo que a 617 dispõe. O nosso melhor exemplo na indústria de fundos, sem dúvida, é o do administrador fiduciário mesmo. Não, com certeza, Daniel. Eu até vou pedir licença para o Bruno, já novamente fazendo uma propaganda do painel do LGPD, e agradecer o público, né, que está mandando um monte de questões importantes, mas não vão fazer essa pergunta para a gente hoje, não. Deixa para fazer amanhã no LGPD. E quando as 3 variáveis se encontrarem, né, a Lei Geral de Proteção de Dados, o Open Banking e as obrigações de PLD-FT, quem vai fazer o que como? Excelente pergunta para o painel de LGPD, né? Até trava-língua, né, Max? Pois é. Cheguei a gaguejar. Daniel, acho que perfeita tua explicação ali, acho que ajuda a elucidar bem aqui, que é um tema bastante discutido na indústria, né? Se essa obrigação do administrador fiduciário, de cadastro do administrador fiduciário versus distribuidor, tem que replicar, não tem que replicar, para que finalidade? Então, ótimo você ter tocado nesse ponto aqui. Aproveitando que a gente está falando aqui de cadastro completo e principalmente identificação de beneficiário final, sempre que fala de beneficiário final, sempre gera bastante discussão. Um outro tema que foi bastante discutido lá foi muito bem. Por um lado, eu tenho a obrigação na norma, de aquele que tem o relacionamento comercial direto, né, de identificar o beneficiário final. Mas sabemos que há várias situações em que não é possível identificar o beneficiário final, seja em razão da estrutura, dado grau de pulverização, enfim, complexidade, etc. Disso nascem 2 perguntas, estão diretamente relacionadas. A primeira é, se eu não conseguir identificar o beneficiário final, eu ainda assim posso abrir a conta? Segunda, eu não identifiquei o beneficiário final, seja na abertura ou principalmente pensando na atualização de cadastro, né, não consegui ter informações suficientes para identificar o beneficiário final. Isso por si só é elemento para fazer o reporte lá para o COAF, agora a Unidade de Inteligência Financeira. Acho que são 2 perguntas que sempre surgem ali no grupo, acho que queria ouvir um pouco vocês a respeito. Eu acho que se a gente pensar numa abordagem baseada em risco, a gente sempre tem que colocar
essa pergunta em termos de um dos pontos das diretrizes que tem que constar na política, né? A CVM, e me sinto à vontade para falar, o Banco Central também, jamais vão entrar no mérito do início ou da manutenção do relacionamento comercial com alguém, né? E a própria 617 deixa isso claro, né? Então, naquelas situações em que é possível ter um beneficiário final, e a norma da CVM já deixou claro que vão ter situações em que isso não é aplicável, né? Mas naquelas situações em que isso é aplicável, é fundamental compreender que eu não consegui identificar o beneficiário final, eu tenho alguns deveres. O primeiro é evidenciar que eu fiz a minha lição de casa nos limites das minhas atribuições. Na sequência, eu tenho que, numa abordagem baseada em risco, de acordo com a minha política de PLDFT, efetivamente ter um monitoramento mais rigoroso em relação às operações relacionadas a esse investidor, esse cotista, e cabe a mim avaliar se eu tenho outros sinais de alerta, né, que podem, quando compilados com essa situação, criar a robustez necessária mínima para que eu possa comunicar alguma coisa para o COAF, né? A própria norma da CVM aponta, né, que essa informação por si só não dá aquela massa muscular necessária para atender o artigo 22 em termos de conteúdo mínimo que uma comunicação tem que ter para efeitos de qualidade. E, acima de tudo, né, tem que ter a reflexão da alta administração sobre manter ou continuar com o relacionamento comercial. Isso é uma escolha da instituição que não vai passar pelos supervisores. Mas, Daniel, com certeza, eu acho que isso daí é um ponto a ser explorado com muita propriedade numa política, né? Onde, como eu vou conduzir tudo isso que eu falei, não tem uma receita de bolo. Eu acho que cabe a cada instituição detalhar todas as rotinas, ainda que não seja na política, mas minimamente dar aquelas diretrizes e criar regras, procedimentos e controles internos adequados, né, para dar uma resposta a tudo isso. Perfeito, Marcos, com certeza, concordo contigo, sim. Eu diria, naturalmente assim, né, corroborando tudo que você colocou, não significa necessariamente que você não possa abrir uma conta, não significa necessariamente que você tenha que fazer uma comunicação, é fato. A brincadeira que eu costumo trazer nessas horas, assim, quando o participante está ali, né, diante de uma situação que chama atenção inicialmente, etc., né, é sempre, enfim, não deixa de ser uma questão até de um certo bom senso, né? Mas você está enxergando ali naquela operação alguma coisa que você não consegue explicar, enfim, que não está fazendo tanto sentido, né? Que está um pouco fora do lugar, né? Está te gerando aquele desconforto, né? Uma comunicação, ela sempre vai envolver uma situação dessas. E aí, onde é que a questão do beneficiário final pode acabar contribuindo para isso? É lógico que, para certas explicações que a contraparte, o cliente, o investidor, seja lá quem, né, te dê a respeito do que você está investigando ali, do que você está apurando, né, sem a informação do beneficiário final, algumas dessas justificativas não vão parar em pé, enfim, não vão conseguir te satisfazer, ou colocando aqui, né, satisfazer essa sua curiosidade de entender a operação, né? Ela vai acabar, muitas vezes, continuando na sua perspectiva atípica, né? E aí eu volto a dizer, não é que seja uma operação errada, irregular ou suspeita, atípica, né? Mas ela vai acabar continuando atípica na sua visão, inclusive porque você não consegue enxergar quem é o principal beneficiado por ela, né? Então, assim, eu confesso, e aí eu acho que é nessa perspectiva, né, que operações sem a identificação de beneficiário final acabam estando mais sujeitas à comunicação, mas, digo de novo, não é uma regra, né? Mas, realmente, vamos dizer assim, o percentual de operações comunicadas, vamos chamar assim, vai acabar sendo maior, porque realmente você está um pouco mais cego nessa situação do que estaria numa outra em que você sabe quem é esse beneficiário final. Óbvio, isso é natural, né? E se entende perfeitamente isso. Mas, volto a dizer, não é que o fato de não ter a identificação desse beneficiário já te leve necessariamente a encerrar um relacionamento, não foi essa a ideia da norma, ou te leve sequer a fazer necessariamente uma comunicação. Não é isso. Mas eu, com certeza, né, posso dizer aqui que haverá situações em que, se você tivesse, né, essa informação do beneficiário final, você não comunicaria, e como você não tem, né, ela acaba continuando, né, atípica para você, e você vai lá e acaba comunicando. Né? Então, acho que é um pouco nessa perspectiva mesmo, né, a falta dessa informação, assim como a falta de outras, né, vai acabar te induzindo a uma comunicação mais vezes, né, do que caso você tivesse a informação, sem dúvida, né, mas, mais uma vez repetindo,
não é uma regra, enfim, né, aritmética, né, olha, não tem beneficiário, qualquer coisa que ele faça eu vou comunicar. Não é assim. Né? De novo, a reflexão que eu peço é essa, olha, entendo perfeitamente, né, que sem essa informação você tenha desconforto em certas operações, né, que você não teria esse desconforto se soubesse quem é o beneficiário final, né, e aí, ok, comunica, né, faça o seu papel, etc, né, mas não quer dizer que você vai comunicar em todos os casos. E até faço uma provocação muito simples aqui, né? Isso vai estar sendo gravado e depois o Daniel vai ter que escutar. Ó, foi o Marcos que falou esse exemplo, hein? Então você não vai me puxar a minha orelha, né? Mas, fazendo um exemplo assim bem extremo, né? Imagina, eu estou num fundo de varejo, eu não sei o beneficiário final do cotista que está com R$1.000 lá num fundo de renda fixa, né? No outro exemplo, eu não sei quem é o cliente de um FIP que movimentou um volume maior do que a Bolsa na semana toda, né? Óbvio, são exemplos extremos, mas ilustra bem, né? Cada caso é um caso, né? E você vai ter que justamente utilizar a política de PL/DFT para dar um tratamento específico para cada uma dessas situações, porque é possível, mas improvável que uma única diretriz dê conta de todas as possibilidades que podem existir na indústria de fundos, né? Certinho, Marcos. Bom, gente, eu queria atentar que nós estamos aí nos 10 minutos finais da live, passou muito rápido, então eu queria aproveitar para quem está assistindo pelo Workplace, enviar perguntas, aproveitar a oportunidade que a gente tem de ter o regulador aqui na mesa e esclarecer. Pode enviar pelo link também, né, caso não queira que o nome da instituição apareça, aproveitem a oportunidade. Nessa parte de beneficiário final, acho que a Sil tem um ponto para colocar que foi muito... foi um tema de bastante discussão, né, Sil, inclusive pensando na parte da operação. Você quer falar um pouquinho? Sim, uma dúvida que surge muito, aí tentando sempre falar do lado prático em exemplos, né? Como é que seria recomendável o monitoramento do ativo, né? Então, existe aqui, a gente percebeu isso muito no grupo, uma dúvida do que seria efetivamente o intermediário e o que seria a contraparte. Então, um exemplo, às vezes você faz uma operação de balcão, você precisa ter um intermediário porque é requerido que se tenha, mas mesmo sendo de balcão, você às vezes não tem acesso a essa contraparte final. E aí tem situações, evidentemente, que você tem também um intermediário, mas você também sabe quem é essa sua contraparte. Então, eu queria ouvir um pouquinho de vocês, como é essa dinâmica para a gente explicar aqui, especialmente para os nossos gestores, que eles, enfim, eu acho que a obrigação primária, né, do ativo, sem prejuízo dos demais, é do gestor, então isso tem surgido, de fato, muitas questões da parte deles. Não, perfeito, Silmar, essa pergunta é interessantíssima mesmo, né, porque tem muito a ver ali com o que de, assim, como diria o nosso chefe, né, Marcos, nuclear, né, cabe ao gestor fazer, né, o monitoramento do ativo, ele é, sem sombra de dúvida, Silmar, um papel central do gestor, né, e aí o administrador fiduciário, como eu coloquei aqui em algum momento, ele acaba tendo um papel, né, um pouco mais distante, enfim, né, de mais ali perguntar ao gestor e acompanhar o que ele está fazendo do que efetivamente, né, diligenciar ali na aquisição do ativo, né, isso quem vai fazer é o gestor mesmo, né, e a estrutura interna que ele tem de PL/DFT, aqui para a nossa discussão, né, isso não se discorda, com certeza, né, mas vai depender, infelizmente, assim, em resposta à pergunta especificamente, não, olha, basta para mim mergulhar no intermediário, né, eu gestor, né, aqui, falando como gestor, basta para mim mergulhar no intermediário, ou eu tenho realmente que ir lá na contraparte, né, e me aprofundar nisso, né, talvez, eu não sei se foi bem o caso aí, Silmara, mas talvez você esteja se referindo a operações 476, né, enfim, distribuídas com esforços restritos e tal, onde você tem ali necessariamente a figura de um intermediário, sim, né, com certos deveres de diligência, sim, né, da parte desse intermediário, né, e aí aquele emissor lá, né, vendendo lá o seu ativo para, enfim, poucos cotistas, né, os limites da norma, nesses casos, raramente são alcançados até, né, quando você vai ver ali meia dúzia, uma dúzia, né, de participantes da oferta, vamos colocar assim, né, então, enfim, todas essas variáveis interessam, na verdade, né, ali para a dinâmica do gestor. O que a gente
pegar aqui alguns exemplos concretos, sem citar nomes, né, o que a gente às vezes encara, por exemplo, né? Não pode o gestor aqui também se proteger com um certo manto, assim, de, enfim, um argumento meio cínico, às vezes, entendeu? O que eu estou querendo dizer? Vai lá aquela distribuição 476, tem sim um intermediário no meio, mas aí aquele emissor coloca aquele papel para, enfim, 4, 5 fundos daquele gestor, enfim. Você percebe ali que pela própria dinâmica do negócio, foi um negócio daquele gestor específico com aquele emissor, entendeu? Ainda que tenha um intermediário no meio. O gestor chegar para mim lá na frente e dizer, olha, sei lá quem é a contraparte, enfim, não sei quem estava por trás, e fala, olha, meu amigo, francamente, né? Aí eu não vou nem falar de PLDFT, né? Estou falando de diligência na aquisição mesmo do ativo, né? Você fez um trabalho bem deficiente aqui, né? Assim, você enquanto gestor, né? Estudando a qualidade daquele ativo, né? E aí usualmente são ativos de crédito que a gente vê ali, né, privado, né? Estudando a qualidade daquele ativo, daquele emissor, daquele devedor, etc., você deveria ter mergulhado muito mais, né, no conhecimento dessa contraparte, desse emissor, dos beneficiários finais ali por trás, né? Enfim, inclusive em termos mesmo de resiliência e capacidade de pagamento, etc., né, o que já te permitiria ter uma visibilidade absurda, assim, também em termos de PLDFT, né? E às vezes a gente sente ali, muitas vezes se protegendo, né, com esse argumento de que, não, mas tinha um intermediário, o cara tinha suas diligências, poxa, né, muito diferente mesmo de uma outra situação em que essa oferta, por exemplo, né, é colocada de maneira mais aberta, né, com a participação de muitos gestores, às vezes chegando mais perto daquele limite normativo ali de 50 participantes, etc., né, poxa, aí realmente você percebe que é um outro contexto, né, e o papel do intermediário ganha relevância, o gestor ele se distancia, de certa forma, é verdade, né, daquele emissor, daquele devedor, a gente está falando de uma outra circunstância. Infelizmente, né, Silmar, é uma pena, assim, porque eu quase nunca consigo, assim, passar uma resposta, né, ó, é A, é B, né, assim, realmente o mercado ele é muito complexo, então a gente acaba, enfim, né, tendo que se debruçar sobre as nuances do caso, né, mas o que eu diria para esse gestor é que fala assim, olha, cuidado com essa premissa, tá, assim, uma distribuição 476, ela pode ter contornos muito diferentes, tá, e para cada um desses contornos, o seu papel ali vai ser muito diferente. E aí eu não estou falando só de PLDFT, não, né? Como o Marcos brinca aqui, né? Fugindo às vezes para LGPD, né? Eu aqui também fugindo um pouco, né, para as nossas outras atribuições ali de diligência, na aquisição de ativos, etc., fiscalizar isso, né? Poxa, né? O gestor ali, às vezes, enfim, acaba fugindo até um pouco das atribuições mais básicas que ele tem, né, quando vai adquirir um ativo, com esse tipo de discurso, né. Então, é realmente uma coisa, assim, para a qual, né, eu sugiro um certo cuidado da parte do gestor, né. Óbvio, assim, o fiduciário, isso também se replica nele, né. Se ele está vendo uma operação em que o gestor está concentrando parcela muito preponderante daquela emissão, uma distribuição 476, etc., né, mais atenção da parte dele, mais perguntas para o gestor, olha, o que você está fazendo aí, né, quero entender, né, a minha marca também está nesse fundo, né, eu tenho um interesse aí, né, de me assegurar que a operação, né, tá correndo bem. Se é uma operação maior, um pouquinho mais, 476 nunca vai ser muito pulverizada, né, mas um pouquinho mais pulverizada, com uma atuação mais central do intermediário, a preocupação do fiduciário também diminui, é esperado isso, né, ele vai fazer menos perguntas, não vai acompanhar tão de perto, e aí, de novo, a gente está falando de ABR, né, enfim, você vai classificar isso, né, em termos de risco e vai monitorar de forma diferente, de acordo com a situação. Mas a minha mensagem lógico que na perspectiva do fiduciário eu também entendo essa diferença, né, que você olhe mais ou mergulhe mais, né, em perguntas e acompanhamento do gestor, né, num caso e menos no outro, né. Mas realmente é um pouco isso, Silmar, assim, infelizmente não tem uma fórmula muito, sabe, certa, assim, né, vai depender um pouquinho de cada caso, né, de cada circunstância, mas a princípio, como a gente colocou até no ofício circular 5, né, acho que vale relembrar, né, de 2015, nosso lado assim, cabe sim, né, da parte desse gestor, volto a falar do gestor, né, uma diligência mais profunda, né, quando ele está lidando com um ativo de mercado de balcão, né, enfim, emitido muitas das vezes para aqueles fundos, né, daquele gestor, né, tem que ter mesmo uma diligência mais profunda, não tem como negar isso. Uma coisa que eu queria, né, dizer que, concordando com o gênero no grau, tudo que o Daniel falou, vou pedir
permissão para a Silmara, só expandir um pouquinho a sua questão, e eu estou trocando a pimenta do reino aqui pela pimenta malagueta, tá? A gente tem que tomar muito cuidado ao lembrar uma questão que a Severino colocou na nota explicativa, que falou sobre as pessoas expostas politicamente, e também as pessoas jurídicas, né, que possam ser controladas por PEPs, e também as sociedades sem fins lucrativos, né? A ideia não é fazer nenhuma segregação, a ideia é apenas que as pessoas tenham uma reflexão adequada e tratem aquilo como uma característica adicional para efeitos de monitoramento de risco, né? No caso das duas, são recomendações do GAFI, que nada mais estão replicadas nas normas da CVM. Mas eu estou fazendo esse preâmbulo para dizer o seguinte, né? Na esteira das palavras do Daniel, isso daí que eu vou exemplificar agora, não é por si só nenhum elemento nocivo, né? A gente sabe o quanto que a indústria é séria, mas eventualmente a gente tem alguns problemas pontuais, algumas questões que eu quero exemplificar, que eu acho que tem muito a ver com a sua questão, e que é muito importante que a política tente, na medida do possível, dar um tratamento adequado e que aquilo possa ser mensurado para efeitos de monitoramento de risco, né? Então, muitas vezes, eu posso estar lidando com algumas operações, seja balcão, seja uma operação privada no sentido estrito, estou lidando com um cliente, ou eu sei que esse cliente não é necessariamente meu cliente, mas eu estou lidando com um fundo cujo cliente é um investidor relacionado a um fundo de pensão, eu posso estar fazendo um negócio no âmbito de um RPPS da vida, ou mesmo, caso eu identifique isso na contraparte, né, e a gente tem que observar até que ponto isso daí me dá uma segurança, ou a minha matriz de risco pede que eu tenha alguma cautela. De novo, cautela não é restrição de negócio, a gente tem que tomar cuidado para não ter uma má interpretação, mas são dois exemplos muito importantes, desse trabalho que o gestor tem que fazer, né? Por exemplo, são tantos exemplos que eu tenho receio que não vai dar tempo nem de eu falar 5, mas deixa eu só dar mais um. Então, por exemplo, a lei é clara, é legítimo, né? Eu, enquanto unidade familiar, criar um FIP para fazer a melhor governança do patrimônio da minha família. Mas, muitas vezes, não custa nada, em termos de diligência, eu verificar, puxa, até que ponto esse grupo de investidores que está constituindo essa family office, está montando um FIP, pode estar me utilizando de maneira inadequada, pra, por exemplo, fazer uma blindagem patrimonial, porque ele é um dos grandes devedores lá no âmbito da lista da PGFN. Mas, novamente, 99% da indústria de FIP não está pensando nisso, mas eu, gestor, eu devo colocar isso na minha política como uma diretriz a ser observada, ou eu entendo que esse risco é baixo em detrimento aos demais riscos, né, que eu tenho. Por que eu estou dando esses exemplos? Porque a gente tem que tomar uma cautela, né? Se tudo é risco alto, a gente não está mais tratando de abordagem baseada em risco, né? A gente está simplesmente colocando um ônus absurdo em tudo aquilo que a gente tem que fazer. Então, novamente, eu posso perfeitamente conviver com um gestor que não enxerga, nesses exemplos que eu dei, um sinal, assim, de alerta absoluto. Não, perfeito. Mas o ponto que eu queria aqui dar esses exemplos é lembrar, não existe risco zero. Então, cada um tem a legitimidade de classificar esses riscos, dentre outros, que não vai dar tempo de falar aqui, né, na sua matriz, do modo que achar mais adequado, mas o importante é saber tratá-los. Novamente, eu volto para a batalha da comunicação, dando o exemplo do gestor aqui. O importante é que eu tenha consistência com aquilo que eu coloquei na minha política e aquilo que eu estou fazendo na prática. A CVM algum dia pode até achar que o seu parâmetro de risco não é adequado, mas isso é uma segunda, terceira conversa. Eu acho que o mais importante, e eu peço só para o Daniel complementar, que já estamos chegando no final, o mais importante, isso é fundamental, tem que ter consistência entre a sua política de risco e todas as regras, procedimentos e controles que você está fazendo na sua vida real, né? E isso diz respeito e muito a essa questão por parte dos cuidados que o gestor tem que ter, né, Daniel? Não, com certeza, Marcos, concordo contigo, sim. A gente já está com o tempo aí determinando, né? E eu acho que tem algumas perguntas que o pessoal queria fazer, né? Então, no futuro. Na verdade, eu até queria comentar que assim, a gente recebeu agora algumas boas perguntas, que seria até muito interessante, mas em razão do tempo a gente não vai conseguir tratá-las agora, mas assim, de novo, né, isso aqui é o nosso primeiro bate-papo, né, Marcos, Daniel, vamos ter outras oportunidades e a gente vai ver como melhor responder, endereçar essas dúvidas aí que vocês estão encaminhando. Então, assim, caminhando aqui para as considerações finais, acho importante, Daniel e Marcos, para a gente fechar esse assunto da contraparte das operações, né,
o mercado secundário, como que ficaria nessa situação? Acho que vale a pena falar um pouquinho sobre isso. Falando aqui mais até objetivamente, né, Fernando, dado o tempo, né, é claro que cotas de fundos, né, aqui falando do meu mundo, né, negociadas em secundário, eles envolvem um outro balanço, né, de atribuições de PLD-FT entre os participantes, né? Você passa a ter um papel muito concentrado ali mesmo, né, no intermediário, né? Não tem como a gente fugir disso, e um papel mais mitigado, né, de fato, da parte do administrador fiduciário, por exemplo. O papel do gestor não vai mudar tanto, porque, enfim, né, ele continua sendo um papel muito focado nos ativos, vai continuar nesse caso também. Mas, realmente, nessa componente que o fiduciário tem, por exemplo, né, de monitorar passivo, no caso de um produto negociado em secundário, fica muito difícil, fica inviável, na verdade, né, um exercício mais profundo, né, do fiduciário, ainda que seja no segundo nível, né, sobre esse passivo, né, enfim, o nível de controle dele é menor ainda, né, em relação à entrada desses investidores no produto dele, né, então, realmente, esse papel de monitoramento e de desenho dos riscos, etc., ele fica mais ainda concentrado no intermediário, e daí, de novo, que a gente sempre sublinha, né, para os intermediários, né, para as corretoras, etc., onde esses fundos são negociados, que eles prestem bastante atenção nesse tipo de caso, porque, realmente, o grau de confiança que o sistema deposita nele acaba sendo maior, né, porque ele é o único, né, no mais das vezes, né, que pode fazer ou exercer uma série, né, de diligências, né, de PLD-FT sobre esse tipo de ativo, né, ou sobre esse tipo de cliente, né. Então, lembra quando eu falei lá da dimensão, né, o que você oferece, para quem e com quem, né, quando a resposta ao que você oferece é uma cota de fundo listado, né, isso entra na sua metodologia de risco ali de uma forma bastante, na sua, que eu digo, do intermediário, né, de uma forma bastante sensível, né, não tanto por ser uma operação mais arriscada em si, mas sim pelo fato de que você não tem o mesmo ecossistema, né, que te ajuda, né, a monitorar isso, que você teria num outro tipo de fundo, né. Então, por outras razões, mas vai merecer sim, né, um monitoramento ali cuidadoso, né, da parte do intermediário em função disso. Tá ótimo, Daniel. Gente, desculpa, Marcos, você quer falar? Não, eu só queria complementar dizendo que, a propósito, recentemente a BSM soltou uma guia de orientação que pode também gerar insumos para essa reflexão, né? Eu acho que vale a leitura de todos, é isso que eu queria dizer. Ótimo. Inclusive, amanhã a gente tem, né, o painel com a BSM, acho que é uma excelente oportunidade para a gente discutir. Bom, caminhando aqui, então, a gente até já excedeu o tempo, mas eu acho que, dado o tema, vale. A gente vai passar pelas considerações finais agora. Sil, você quer fazer alguma consideração final? E aí depois a gente vai passando para os demais. Bom, eu só quero mais uma vez agradecer, acho que, como sempre, vocês foram muito felizes nos exemplos, acho que vocês conseguiram aqui socorrer vários participantes que às vezes não têm uma estrutura robusta, até pelo porte, enfim, acho que foi super válido, e o aprendizado que ficou para mim, acho que para todos não adianta a gente querer aplicar nessa nova norma o modelo prescritivo, porque isso não vai funcionar, ele é um modelo dinâmico, ele é um modelo de troca de informações, então ele de fato vai requerer das nossas instituições investimentos sistêmicos, procedimentos de formalizar as trocas de informações, então ele de fato é dinâmico, então não adianta, eu acho que o modelo velho ele fica para trás de fato e a gente dá um passo aqui para esse modelo novo, que é bastante desafiador, mas que eu acho que vai ser bastante eficaz também para a prevenção à lavagem de dinheiro. Concordo, Silmara, complementando aqui você, talvez acho que a mensagem que fica é que essa nova norma traz esse conceito de abordagem baseada em risco, traz muita responsabilidade para os participantes, né? No modelo anterior era totalmente prescritivo, agora cabe a cada instituição fazer sua análise de produto, de cliente, canais de distribuição, etc., para, com base nisso, alocar os melhores recursos. Então, tem aqui um dever de casa, na verdade, que já deve estar feito, né, dado o prazo aqui de entrar em vigor. Enfim, e acho que vamos aqui aprendendo com a implementação dessa nova norma, dado que é um conceito totalmente novo, mas eu acho que a CVM foi no caminho certo, o Brasil hoje vai entrar em outro patamar aqui, né, de prevenção da lavagem de dinheiro. Então, obrigado a todos. Perfeito. Bom, gente, eu vou aqui também colocar minhas últimas palavras e, na verdade, com contrabando aqui, né, eu acho que eu vou
vou fazer considerações finais respondendo uma última pergunta que eu vi, que eu acho muito interessante, eu não queria evitar de tratar isso, né? Aquela pergunta trazida pelo Roger, né? Poxa, mas se a instituição ela tem liberdade de escolher o apetite de risco dela, né? Ela não se sentiria incentivada a escolher um nível altíssimo de apetite de risco, porque, assim, seus negócios cresceriam mais rapidamente, etc. Eu vou trazer aqui para vocês, em resposta a essa pergunta, né, um conceito que todo mundo conhece à exaustão, né, que é a questão do preço do risco, né? Um maior apetite de risco, né, enfim, por parte de uma instituição, enfim, é uma definição da parte dela, pela auto-administração, de que ela vai assumir maiores riscos, né, vão exigir um preço, tá? Assim, não é uma conta tão óbvia quanto pode parecer, né? Olha, não, vou assumir qualquer risco, porque assim meu negócio cresce mais rápido. Naturalmente, quando você assume mais risco, né? E aí vamos aqui conjecturar com exemplos, né? Começa a aceitar PEPs de forma indiscriminada, começa a aceitar gente de países, enfim, que tem políticas até de identificação beneficiária final perigosas e, enfim, não tem um bom sistema de combate à pressão lavagem de dinheiro, etc., né? Você pode começar a se ver envolvido em mais operações da Polícia Federal e do Ministério Público Federal, você pode começar a ser implicado em processos administrativos da CVM e ter que se explicar, você vai ter custos, né, indiretos associados a esse apetite de risco, gente, não é simplesmente uma questão de upside ali, de, olha, não, então assim eu vou ter mais cliente, mas espera aí, que tipo de cliente que está entrando, né? É um cliente que pode, sim, te dar dor de cabeça, né? E não é só com a CVM, né? Pode te dar dor de cabeça com o Banco Central, com polícia, com o Ministério Público e tudo mais, como a gente, na verdade, tem visto, né? Assim, até nas páginas, enfim, da mídia especializada, etc., né? O nível de dor de cabeça que essa gente acaba dando, né? Então, assim, assumir um apetite de risco maior, né? E aí é uma reflexão muito serena que eu peço realmente para todo participante de mercado, né? Não é simplesmente, né, estar aberto, né, de forma mais agressiva para o mercado e assim crescer mais rápido, né? É também assumir o preço que vem com esse risco, né? E o custo que vem com esse risco, né? Então, é um trade-off até bem complexo, né? Obviamente, como o Marcos colocou, é mesmo um trade-off possível que o participante pode fazer, né? Mas, francamente, assim, numa opinião muito sincera minha, né? Para a instituição que pensa mais no longo prazo, né? Esse balanço de risco tende a ser mais baixo, né? Porque justamente esse tipo de situação ou envolvimento, né? Para o qual a instituição muitas vezes é arrastada, né? Afeta, né, a reputação e a imagem da instituição de uma tal forma, né, que inviabiliza o negócio no longo prazo, né? Então, isso é realmente um cuidado aí que, né, um contraponto, talvez, né, que eu lançaria aqui, né? Muita cautela, né, muita serenidade quando vocês forem fazer essa avaliação na auto-administração de qual é o seu nível de apetite de risco, né, na instituição, porque nenhum risco, não é só esse, né, nenhum risco vem de graça, né? Todo risco cobra seu preço, tem seu custo, né, para ser administrado. Então, é o que eu queria colocar aqui como palavras finais, gente. Um abraço, obrigado. Rapidamente complementando e olhando aqui no relógio as palavras do Daniel, né? Vamos se lembrar que PLD-FT nunca foi, não é e não será restrição de negócio, mas é o que ele disse. Passou da hora das pessoas, os gestores, não gestores dos fundos, mas os gestores de PLD-FT, né, entenderem que PLD-FT não é só o risco legal, mas também é o risco reputacional. Acho que Daniel disse tudo. Minhas considerações finais vão ser duas especificamente, né? Uma é a gente se lembrar qual é o produto final que a gente espera, né? Não é só isso, né? Mas eu me sinto muito à vontade para dizer que um dos primeiros pontos que vão ser observados, certamente, é a avaliação interna de risco, onde não só vai estar mostrando o diagnóstico, os parâmetros, a metodologia pelo qual todos os riscos foram classificados, né, mas, acima de tudo, os indicadores de efetividade. Então, muita atenção para isso, né, que, ao contrário do Banco Central, que deu um exemplo, uma lista mínima do que são indicadores de efetividade, a CVM tentou tratar isso no 100% psicológico, de tal maneira que a política precisa enfrentar isso daí junto com a avaliação interna de risco, né. Então, muita atenção, que, se eu pudesse resumir tudo que a gente falou aqui, certamente é o maior de todos os desafios. E o segundo ponto, né, em linha com tudo que a gente conversou aqui até agora, né, nesse novo paradigma, né, que estamos aí na abordagem baseada em risco, olhando para trás e dizendo, valeu, mas a partir de 1º de outubro, entramos de fato numa nova era. Gente, sempre, sempre, sempre respeitando todos os limites legais, mas de uma vez por todas,
não é nenhuma ofensa às áreas de compliance, os gestores de PLDFT trocarem informações importantes para a boa manutenção da matriz de risco de todo mundo e, com isso, dar a segurança jurídica necessária para que todo mundo possa fazer sua lição de casa. Atenção que o artigo 17, parágrafo 1º, novamente, não deve ser visto como um ônus, mas é o principal ativo que vocês têm nas mãos para vocês estarem tratando dessa governança. Obrigado, gente. Valeu. Bom, tá ótimo, gente. Bom, eu queria aqui, para fechar, mais uma vez, agradecer CVM, Marcos, Daniel, Alexandre e outros tantos que nos ajudou para muito, né, nas discussões, inclusive, montar hoje esse bate-papo, o guia. Muito, muito obrigada em nome da Ambima, em nome do mercado, agradeço também a Silmara, ao Bruno, e lembrando as instituições que esse é o primeiro dia, né, da nossa semana. Amanhã a gente tem a BSM, que a gente vai poder ouvir o Marcos Torres, falar sobre o documento de orientação que a BSM está preparando, com foco no 617, na quarta-feira a gente tem o Banco Central, falando da circular 3978, na quinta a gente tem um debate jurídico muito interessante, que é sobre realmente a Lei 105, a LGPD, vis-a-vis as normas, né, de PLDFT, quais são os aspectos jurídicos, até onde a gente pode ir, não pode ir, quais são os riscos que cada instituição vai assumir, e por fim, na sexta, vai ser realmente o bate-papo em relação ao nosso guia. Então, o guia da Ambima vai ser publicado possivelmente antes da sexta-feira, de modo até que as instituições possam ler e já formular suas perguntas para a gente discutir na sexta. Então é isso, pessoal, agradeço muito vocês, obrigada a todo mundo que participou, bom dia.